achou bastante curiosa. O que tem a ver a obesidade com a inflamação? Então, isso é um fator super atual que a gente está estudando agora. A obesidade, o excesso de peso, a gordura, libera uma série de fatores inflamatórios. Então, o que acontece? Todas as doenças que a gente tem hoje no organismo, elas são provocadas pela inflamação, de coração, derrame, diabetes. E o paciente obeso, ele tem uma suscetibilidade, uma incidência alta dessas doenças, porque ele libera essas atividades inflamatórias. Então foi verificado, por exemplo, que um paciente obeso, ele tem uma chance altíssima de ter demência cerebral no futuro, de ter um Alzheimer. Então, hoje o foco é diminuir o peso. Por quê? Porque a gente tem que diminuir a inflamação. Interessante. Tem muitos pacientes gordos, por exemplo, ou mesmo magros, que têm esse processo inflamatório, o colesterol está bom, infarto. Por quê? Porque a inflamação ela atinge o vaso. Entendi. Então, tudo em medicina hoje a gente está tentando estudar essa questão da inflamação. Diabético, por exemplo, o diabético, a pessoa que fica diabética, ela já tem 10 anos, em média, a menos de idade cognitiva, a mais, aliás, desculpa, de idade cognitiva, de idade mental, envelhecimento cerebral, do que uma pessoa sem diabetes. Por questão da inflamação. A inflamação ela vai provocando aterosclerose, esclerose nos vasos do cérebro. Então, hoje, o principal foco da endocrinologia dos cientistas é a questão inflamatória. Tem que descartar essa parte, porque atinge a tudo, essa inflamação ela pega tudo. Pega tudo. Tudo. Câncer, coração, demência, impotência, é um inferno. E aí a gente tem visto uns casos bem interessantes de pessoas novas infartando assim, do nada, infarto fulminante ainda. Sim, porque tem o estresse que aumenta a inflamação e a questão da obesidade. Então, antigamente, era 40, 50 anos a média para a pessoa ter problema de infarto. Hoje a gente vê, eu tenho pacientes com 30 anos, né? Principalmente esses que estão atuando na bolsa agora, no mercado financeiro. O que acontece? A pessoa está fora do peso, estressada, nos níveis de colesterol alterados, a chance é altíssima. Então a gente abaixou, infelizmente. E a mulher também. A mulher também. Antes não tinha. Não Agora tinha. a mulher está que nem homem, tá trabalhando que nem homem ou mais. A mulher acho que trabalha talvez até mais que o homem. Então os índices estão se equivalendo. Que coisa isso, olha, interessantíssimo. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é a dificuldade de manter o peso na hora que você emagrece. Você consegue chegar no peso de 58 quilos, bom, mas aí para manter isso é uma dificuldade terrível, né, doutor? Por que acontece isso? Primeiro porque a gente tem que tratar a obesidade como uma doença crônica. Então o endocrinologista ele não dá alta do paciente. O paciente sempre tem que ficar fazendo um acompanhamento, é que nem o dentista, é que nem o ginecologista, é que nem cabeleireiro. Tá? Então tem que ser tratado como uma doença crônica. Segundo que tem algumas pesquisas que são interessantes, que por exemplo, a pessoa emagrece, mas o estômago ele permanece com a váscula, com a inervação distendida. Porque, então ele demora para responder à saciedade. A pessoa come, demora para responder à saciedade. Mesmo comendo menos, ele tem a fome. Entendi. Outra questão também que os hormônios do apetite, que estão interferindo no apetite, leptina, serotonina, eles demoram a se readaptar. Então, por exemplo, hoje o paciente que faz só alimentação, estudos recentes demonstram que 70% só com alimentação tende a retornar ao peso, em torno dos 5 anos. Mesmo os obesos mórbidos que fazem cirurgia, o prazo médio de duração da cirurgia, se a pessoa não se cuidar, é em torno de 5 anos. Tanto é que a gente está vendo vários pacientes, já tendo muitos agora, que operaram e têm engordado. Você deve conhecer vários também. Sim, né? sim. Por quê? Porque já deu o tempo da cirurgia. Não que não deu fazer cirurgia, eu indico a cirurgia.
Mas o paciente ele tem que ter um acompanhamento. Eles acham que não, opera e acabou. A maioria acha isso, opera, acabou, tá tudo bom. Aí daqui a pouco você encontra a pessoa ficar magra até demais, mas depois você encontra a pessoa engordou tudo. Não, por causa dessa questão endocrinológica, hormonal. Não adaptaram ainda os hormônios. Então tem que fazer esse segmento, infelizmente. Alguma hora vão descobrir alguma coisa, mas por enquanto a gente não tem. Verdade. Doutor, uma outra perguntinha, tá? A gente tem um público que vai de jovem até pessoas mais velhas. Eu queria uma dica, adianta fazer exercício quando você está velho? Sim. Esse é uma outra pesquisa novíssima, aí estou adiantando em primeira mão para você. E eles fizeram um estudo grande nos Estados Unidos, pacientes com 60 anos. Eles verificaram que se você fizer um mínimo de exercício, controlar o colesterol, a pressão e o diabetes, reduz em 42% a chance de você ter um óbito precoce. A partir de 60. A partir de 60 anos. Graças a Deus estou longe ainda, ainda tem muito tempo. Mas mesmo quem tem 60 anos dá para começar. E não é ficar malhando em academia, não é coisa mínima. É coisa assim, da caminhar. Uma coisa mínima. Né? Acertar um pouquinho a dieta, acertar o diabetes. 40% é muita coisa. Então o paciente espera lá, chega lá 80, 70, está com artrose, não sei o quê. A culpa é de quem? Não é do médico, é do próprio paciente que optou por ir por esse caminho. Sim, não fazer o exercício, não fazer a alimentação. E são coisas relativamente simples, né? Vale a pena você investir. Eu prefiro. Caminhar pelo menos meia hora todos os dias, ou um dia sim, um dia não, e ter uma qualidade de vida decente. Quanto tempo vale um dia de vida a mais?